todos nós, né? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Hoje tem, né? A tela. Domingo, amados. O homem fica sem esposa, é uma questão muito séria. Mas dá para sobreviver uma vez ou outra. Cuide dos seus pais. Algumas pessoas do nosso convívio, algum direto ou indireto, mas são próximas à nossa igreja, estão vivendo essa experiência de cuidado de perto. Essa semana, conversando com o pastor Léo, que foi pastor aqui com a gente, ele compartilhou da sua sogra, irmã Dilma. Foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Vai ser submetida a um tratamento rigoroso. E aí não tem outra história, né? A Dani trouxe a mãe para casa, cuidando. Orei com a irmã Dilma, ela está esperançosa, mas é um drama. O Elinho está cuidando de sua mãe também. Só nesses últimos dias, foram algumas cirurgias, nesses últimos meses, mais de duas cirurgias e de tratamento difícil, delicado. O Elinho é filho homem, único, não é? Tem a irmã aqui por perto e está já há algum tempo, uma noite em casa, outra noite no hospital. Uma noite em casa, uma noite no hospital. Cuidado. Hoje era por volta das 4 horas da tarde, soube do falecimento da mãe da Jaqueline. Se eu não me engano é Aparecida. Glória. O tempo que Jaque esteve com a gente, boa parte desse tempo foi de cuidado com a sua mãe, né? Diagnosticada, um tratamento difícil, pesado. Deus estava fazendo alguma coisa nela antes de levá-la. Qual é o trabalho que foi feito e os resultados disso, nós só veremos na eternidade. Mandei mensagem também para a Jaqueline, ainda não tenho dados mais específicos, mas ela agradeceu, e é o jeito dela. Ela me disse: sinto-me abraçada. O que faz uma filha, diante da morte de sua mãe, se sentir tão confortada? Não confortável. Olha o português aí, né? Não confortável, mas confortada. Porque ela cuidou. Tem uma música aí popular que diz que quem ama cuida, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Amar e cuidar precisam caminhar juntos. E o texto que temos é claro. Êxodo 20, 12. Diz o quê? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra
que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Eu não quero ficar criando situações de susceptibilidades emocionais, mas o Felipe está aqui, perdeu sua mãe há pouco tempo. Quando se tem uma história de contato com os pais, de cuidado com os pais, me parece que, a despeito de termos de enfrentar situações difíceis, a promessa do Senhor de que quem honra pai e mãe tem uma vida longa, e definitivamente não é uma vida longa de calendário, né? É uma vida longa de tranquilidade, de paz, de conforto. Porque uma grande ideia que me salta aos olhos quando eu olho para esse texto, e o Iago vai dar um clique aí, o Iago não, o João, né? É que a nossa relação de cuidado com os nossos pais terrenos deve espelhar o cuidado do nosso Pai Celestial conosco. O que eu pensei? Eu pensei de que, assim como nós somos cuidados pelo nosso Pai Celestial, e é incrível como que Jesus, quando os discípulos lhe pediram para que ele lhes ensinasse a orar, Jesus ensinou uma oração que começa justamente com Pai Nosso. Pai Nosso. Então, esse cuidado do Pai que é nosso conosco precisa ser espelhado no nosso cuidado com os nossos pais terrenos. Eu estou vendo alguns jovens aqui e adolescentes, não me queiram mal, mas todos vocês vão ter uma visão completamente diferente dos seus pais quando vocês forem pais. Eu sei que o nosso pessoal aqui honra pai e mãe, mas você vai passar a vê-los de uma maneira diferente. Os pais cuidam dos filhos até eles poderem caminhar sozinhos. E depois que estão criados, e é lógica da vida, essa é a lógica da vida, que os filhos vejam seus pais envelhecendo. E aí quem precisa de cuidados são eles. Eu não quero ficar citando música popular, mas tem uma música antiga que diz assim, ou que é baseada num ditado também. Um pai cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai. Olha, gente, que tem de família aí que na hora de revezar para cuidar de pai e mãe, eles brigam. Briga para entrar na escala? Não. Briga para sair da escala. Famílias que têm vários filhos e que um ou outro que cuida. Então esse mandamento, amados, eu quero ser muito franco e direto com vocês. É o primeiro mandamento com promessa. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6. É o primeiro mandamento da segunda tábua, que fala dos deveres do homem para com o próximo. Primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, deveres nossos para com Deus.
Não terás outros deuses diante de mim. Deus quer ser exclusivo. Não farás imagem de escultura, porque Deus é incomparável. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o seu nome é santo. E lembra-te do dia do sábado para guardar, porque Deus é o Senhor do nosso tempo. E agora, se o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é a base dos 4 primeiros mandamentos, presta atenção comigo, hein? A base dos outros 6 é este. Porque se você for fazer um exercício rápido comigo, tá calor, mas dá para fazer um exercício rápido. Agostinho falava isso. Ele não falava nesse tom que eu estou falando agora, porque ele era um mestre, doutor da igreja. Se o cara não honra pai e mãe, ele vai valorizar a vida do outro? Não matarás. Ele vai valorizar a aliança do casamento? Não cometerás adultério. Ele vai respeitar o patrimônio alheio? Não furtarás. Ele vai honrar a reputação do outro? Não dirás falso testemunho. Ele vai honrar aquilo que o outro possui, respeitando, não cobiçando? Claro que não. Claro que não. Por isso que Spurgeon, no seu catecismo, chamado também catecismo puritano, tem uma pergunta que diz assim, 2 perguntas. O que é requerido no 5º mandamento? E o catecismo responde, o 5º mandamento requer a preservação da honra e o exercício dos deveres que pertencem a cada um em suas várias posições e relacionamentos com superiores, inferiores ou iguais. Porque a ideia de honrar os pais significa também honrar os superiores. A gente vai estar discernindo isso aqui. Lutero falava que os pais aqui são os pais da família. Primeiro, são os pais da geração, os pais que nos geraram. São os pais da família. E são os... Porque às vezes o cara é criado pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia. Então, a autoridade na família. E Lutero dizia o seguinte, pelos pais da nação. Então, no bojo desse mandamento, se segura aí na cadeira, não fuja, está também a honra que a gente deve às autoridades constituídas no país. Está tudo aqui. E aí a segunda pergunta no catecismo de Spurgeon é, e qual é a razão anexada ao 5º mandamento? E ele diz, a razão anexa ao 5º mandamento é a promessa de longa vida e prosperidade, na medida em que servirá para a glória de Deus e para seu próprio bem a todos aqueles que guardam esse mandamento. Todo mundo que guarda esse mandamento vive bem. A pessoa que sabe, amados e amadas, presta atenção, o seu lugar e que honra o mais velho. Eu, por exemplo, quando estou diante de pastores e tudo, não importa se eu tenho mais tempo de ministério, menos tempo, meu currículo é A ou B ou C, todo pastor é senhor. Eu encontro meu pai e bênção, pai. Sua bênção. Minha mãe, no zap, qualquer lugar. Sua bênção, mãe. Autoridade, respeito, honra. Eu deduzo também, Iago, dando um clique,
que nós estamos diante também de um testemunho da proteção à velhice dos mais velhos. Eu não preciso ficar entrando em detalhes que o Brasil tem uma péssima cultura em relação ao idoso. Tem. Não é? A questão de assento nos ônibus, de preferência nas filas, e não apenas isso, mas no trato, interrompe conversa, corrige quando a minha afinada avó era descendente de espanhóis. O nome dela era Encarnación Díaz. A senhora era tinhosinha. Lembro de criança que quando algum dos netos assim caía na besteira de corrigir o português dela, meu amigo, não sobrava pedra sobre pedra. Depois que a gente cresce, que a gente percebe de que corrigir para quê? É uma desonra. Em alguns contextos, sim. Corrigir uma fala, fazer algum tipo de troça ou de piada, de um cacuete, de uma expressão. Os avós passam pela nossa vida, muitos deles tão rapidamente, que a gente tem que valorizar enquanto eles estão com a gente. Ela não está aqui não, talvez esteja acompanhando online. A irmã Ivani marcou de conversar comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela chegou. Irmã Ivani, gente. Alguns aqui conhecem, todos, a maioria. E ela me pontuou a situação que ela está vivendo na vida com Israel, aquela situação toda, que a gente sabe. Aí depois ela falou, pastor, eu preciso prestar contas para o Senhor. Preciso saber o que está acontecendo. Quando eu não estou na igreja, é por conta disso. Amados, tem gente aqui que fica 2 meses sem vir na igreja, eu não sei de nada. Tem gente que sai da igreja, até hoje eu não sei porquê. Depois fica com aquela cara de defunto, mas eu não sei o que é. Uma irmã que não precisava prestar contas. Não precisava. Não precisava. Mas fez questão de sentar comigo. Débora estava junto. E ela prestou contas da vida dela. Prestou contas da vida dela. Por isso que esse 5º mandamento, amados, um comentarista batista inglês chamado John Gill vai dizer, preste atenção, é que requer honra, reverência e obediência a todos os superiores. Filhos em relação aos pais, alunos em relação aos professores, servos aos senhores, no caso empregados aos patrões, civis aos magistrados, quer sejam de autoridade do poder executivo, legislativo ou judiciário. Hoje no Brasil se convencionou de que em nome da liberdade de expressão pode-se usar os termos mais escabrosos em relação às autoridades constituídas que nós não concordamos. Aí se coloca apelido, aí se depõe contra, se compartilha informações falsas, desprezo. Não pode, amados, ser abençoada uma nação que não trata com honra as suas autoridades. Aí você está pensando, mas pastor, as autoridades são corruptas. Gente, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe.
Na minha Bíblia não está dizendo honra o teu pai e tua mãe que merecem. Tem pai que é mau. Tem mãe que é má. Uma mãe recentemente deixou os filhos na casa de uma amiga e sumiu. Não sei o que houve, se é depressão, se é alguma questão espiritual, que seja, mas existem, amados. Agora a Bíblia é clara. Romanos capítulo 13 diz que nós devemos honrar, nos submeter às autoridades constituídas, e não diz também, pelo menos na minha Bíblia, se são autoridades boas ou não. Diz que toda autoridade é constituída por Deus. Está comigo ou não está? Então, os governantes, e Arthur Pink fala isso, né? Os governantes devem ser honrados em nossos pensamentos, porque eles são representantes de Deus sobre a terra. E aqui tem vários textos, Romanos 13, 1, Atos 23, 5, Eclesiastes 10, 20. Eles devem ser honrados em nossos discursos, sempre apoiando seu ofício e autoridades, porque 2 Pedro 2,10 diz que os homens maus não receiam blasfemar das autoridades. 1 Pedro 2, 13 e 14 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E para terminar, amados, em Romanos 13, 7, terminar não, porque tem mais um. Paulo diz, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Dói, mas tem que pagar. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2 fala que nós devemos orar pelas autoridades. Gente, nós vivemos uma sociedade que não respeita mais ninguém, Zé Limário. Não tem mais respeito. Uma autora que escreve muito bem, não é evangélica, deve ser cristã, católica, Lia Luft, escreve muito bem, gaúcha. Ela escreveu um texto sobre o respeito. Ela diz assim: respeito é essencial para que qualquer coisa funcione. Tem a ver com hierarquia, com cuidados, como na família, a organização que tudo começa. Quem ama, cuida. Em certos momentos precisa exercer autoridade, sobretudo com relação a crianças e adolescentes. Pois se os adultos não conseguem ter e impor um mínimo de ordem no ambiente familiar, na compostura dos filhos e de si próprios, não haverá uma família, mas um grupo desordenado, possivelmente belicoso, confuso e de pouca ajuda na preparação para os embates da vida lá fora. Por que tem tanta gente despreparada para a vida? A minha dica é porque não foi preparado em casa, forjado na fornalha do respeito. Falta respeito. O que eu passo como pastor de desrespeito não é porque sou eu, é pelo que eu represento. Então não é no meu CPF. É pelo que eu represento de autoridade, porque as pessoas que me desrespeitam já desrespeitaram há muito tempo seus pais. João Marcos, Rayane, José, Natália e alguns aqui que estão esperançosos no Senhor. Há um ensino clássico dos mais antigos. Quando se interessar por alguém, o coração começar a apertar, não, bater mais forte, disparado, Luiz Gustavo, olhe como a pessoa trata os pais. Inevitavelmente, isso vai se tornar realidade para você. Ah, pastor, mas o pai dela, não importa, o pai dela pode ser um bandido. Honra pai e mãe,
para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Ah, mas a minha mãe me abandonou. Eu fui criada quando ela envelhecer, ou antes de envelhecer, né? Quando envelhecer não vai adiantar. Se ela precisar, e vai precisar, você honra a teu pai e a tua mãe. Engole orgulho. Fica quieto. Deixa o passado passar. Ah, mas fulano me magoou. Não. Agora é sua vez de fazer diferente. Não vem, Calvino vai dizer numa linguagem jamais grosseira, como ele, não grosseiro, mas direto, né? Não vem ao caso se aqueles a quem esta honra se defere são dignos ou indignos. Não importa o que sejam. Afinal, não alcançaram essa posição sem a providência de Deus. O que Calvino está querendo dizer com isso? Que foi por providência de Deus que você tivesse o pai que você teve. E a mãe que você teve. Diga misericórdia, mas é. Porque ele é o legislador. E Calvino diz, em função da qual o próprio legislador quis que fossem honrados. Mas, Tati, o que é honrar? Honrar, não é para ficar citando o termo em hebraico que é chato, mas essa eu vou citar. É kabod, que tem a ver com peso. É importância. Por que peso? Porque a honra valoriza. As balanças não pendem na mesa do mercador de acordo com o peso. Por isso não pode ter 2 pesos e 2 medidas, diz o ditado. Quando você honra, você confere peso. Você prestigia. Você valoriza. Honra, na Bíblia, é associada a Deus e aos seus representantes, quer sejam reis, profetas, sacerdotes e, sobretudo, qual é o primeiro ambiente onde a gente aprende a honrar e a obedecer? A família. A família. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que um infiel. Quer um endereço para você não ficar perdidinho aí? É 1 Timóteo. E vai dizer isso, olha, se você não cuida dos seus, não dá para entender, amados. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, a Nova Almeida atualizada até caprichou, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Quer ver alguns outros textos da Bíblia que falam sobre isso? Se segura aí na cadeira porque o negócio vai ter chumbo grosso por aí. Provérbios 23, 22 diz: escute o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Porque a gente velho dá trabalho. Dá trabalho para todo sempre, amém. Há quem diga que quando se envelhece, a essência prevalece. Então aquela essência ruim vai prevalecer. É difícil mesmo. A teimosia. Mas queridão, queridona, a palavra de Deus diz, olha, escute o seu pai e não despreze a sua mãe. Porque ela encarou também muita coisa ruim sua. Outro verso, Provérbios 30, 17. Esse é mais forte ainda. Vai até fazer mais calor, hein?
Os olhos de quem zomba do pai, me lembra de Cão que zombou do seu pai, Noé. Ou de quem nega a obediência à sua mãe. Uau! Corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Os corvos do vale vão comer os olhos de quem zomba do pai e de quem nega a obediência à sua mãe. Isso é literal? Em alguns casos é. É melhor não pagar para ver. Filhos que desonram seus pais geralmente têm mortes horríveis. Jesus é um exemplo de alguém que não precisava, como Deus que era. Mas como homem que era, Lucas 2,51 diz que ele voltou para Nazaré, depois de ter ido ao templo, aquela história toda, e o texto diz, e era submisso a eles. Jesus era submisso ao papai e à mamãe. Queridão, queridona, quer ter uma vida longa? Quer? Honra. A ideia de vida longa aqui no original é vida estendida, vida prolongada. Alguém disse, e eu concordo, de que a vida, a nossa vida, é o laboratório de Deus pelo qual os filhos de Deus aprendem a se submeter à autoridade celestial, submetendo-se à autoridade terrena. Quem disse isso foi a Jane Wilkin. E ela disse assim para terminar: honrar nossas mães e nossos pais visíveis nesta vida é um meio de acumular tesouros no céu. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu não posso, amados, desonrar os meus pais. Jesus pegou pesado em Marcos 7, a partir do 10, quando ele vai falar o seguinte: olha, Moisés disse, honra o seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Só que aquela turma estava retendo o dinheiro que deveria ser dado para o cuidado dos pais, para entregar oferta. Fazendo um conchavo com os sacerdotes da época, porque aí quando os pais faleciam, eles dividiam esse valor da oferta. Ou, em sua maioria, eles acreditavam que dar oferta ao Senhor no templo era mais nobre do que ajudar a um pai ou uma mãe entrevado numa cama. E Jesus disse que eles invalidavam a palavra de Deus por meio dessa tradição. Em outras palavras, isso é desonra. Você não pode andar bem vestido se o seu pai e se a sua mãe passam necessidade. Você não pode sentar na sua mesa e comer do bom e do melhor, sabendo que o seu pai, que a sua mãe e a sua mãe estão passando algum tipo de necessidade. Preste atenção aqui. Você deve perder o sono
se você não tiver certeza que os teus pais estão bem. Naquilo, preste atenção, que está no seu direito e poder e controle. Tem coisas também que extrapolam a nossa responsabilidade. Para você ir para casa e para eu também, com peso, e esse peso é de Deus. Dando 2 cliques aí, meu querido. Para além dos nossos pais biológicos, nós temos na sociedade outras classes de pessoas a quem devemos respeito e honra. São autoridades sobre a nossa vida. Eu não vou nem insistir nesse ponto, porque você sabe. Não entra nessa história de que você pode tratar as pessoas iguais ou como iguais em determinados contextos, quando a pessoa abre mão de um determinado tipo de tratamento, ou é um contexto informal, tudo bem, mas se não, é sim senhor e não senhora, ou sim senhora e não senhor. É respeito, é cuidado, é honra. É deixar entrar na frente, na fila da cantina da igreja. É dar o guarda-chuva para ele sair na chuva. O cuidado que se tem com as pessoas idosas equivale até mesmo cuidado financeiro, quando necessário. Quando necessário. Vocês acham que o que eu citei no início, a Dani em relação à mãe, o Elinho em relação à mãe, a Jaque em relação à sua mãe falecida, você não acha que o cuidado, o zelo, a honra que eles estão tendo, preste atenção aqui, é um mistério, hein? Não vai voltar para eles mesmos? Está conseguindo compreender? Eu dou a honra e eu recebo a honra. Não é a questão de que eu estou cuidando deles que o meu filho vai me cuidar. Talvez não cuide. É honra de Deus. Você honra, você recebe de Deus. Deus não vai deixar desamparado, amados. A minha Bíblia diz, fui moço e agora sou velho. Hein, Hélio? Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o... Porque Deus cuida, amados. Meu pai e minha mãe estão lá em Sumidouro, longe pra caramba. A gente fica apertado, os filhos querem que eles venham embora. Não sei como vai ser isso daí. Mas Deus colocou gente para cuidar deles. Falei com a minha mãe no domingo. Na segunda, ela disse, não, ontem a igreja fez uma homenagem aqui ao seu pai. Foi aniversário dele no sábado e eu não pude. Mas Deus colocou pessoas. Vale a pena honrar, amados. Agora, atenção, gente. Essa última aplicação é especial. Na igreja, nós temos nossa família espiritual. Nela nós temos pais e mães que merecem nossos cuidados materiais e espirituais. Pedro, sempre ele, em Marcos capítulo 10, perguntou para Jesus, a partir do versículo 28, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E aí Jesus diz, em verdade lhe digo, que não há ninguém, aleluia, que tenha deixado casa. Porque naquele contexto, amados, quem seguia Jesus deixava a família, ou a família deixava ele. Jesus diz, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa
e por causa do Evangelho, que não receba já no presente. Repita comigo, já no presente. 100 vezes. Tá bom para você 100 vezes? Mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Aqui nós somos uma família, amados. Você está longe dos seus pais, mas você tem vários pais aqui. Pais, mães, irmãos, irmãs, gente para pegar no seu pé, para cuidar de você, para se importar com você. Não importa se você não tem mais os seus pais biológicos porque faleceram ou por algum outro motivo. A igreja é a sua família. Jesus disse, Lucas 8:21, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Todos nós podemos honrar esse mandamento, porque nós temos um Pai no céu para honrar e temos a família de Deus para amar e para servir. O que a gente precisa colocar na cabeça, jovens, adolescentes, crianças, irmãos e irmãs, é que se a gente quer uma sociedade melhor, a base é a família. A base é a família. Se a gente despreza os membros da nossa própria casa, nós vamos honrar os de fora? Hã? Não tem como. Vou terminar dando a última tela com uma história que eu já contei aqui. Se você já ouviu outras vezes, faz uma cara de surpresa e vamos lá. O senhor ficou idoso, não teve como, bastante velho. Viúvo, foi morar com seu filho, a nora e um netinho de 5 anos de idade. As mãos daquele senhor já estavam trêmulas, a visão embaçada, os passos vacilantes. Tem gente aqui que vai se identificar, mas pelo menos com essas características aqui, né? A família, amados e amadas, fazia as refeições em torno de uma mesa, no centro da sala, Juninho. Mas as mãos cansadas e a visão falha do vovô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilha voava da colher, caía no chão. Quando segurava o copo, derramava o suco todo na toalha. E o filho, que se esqueceu que um dia ele foi criança e também fez isso, e a nora, a esposa dele, começaram a ficar irritados com aquela situação. E tiveram então uma brilhante e diabólica ideia. Conversando um dia, disseram para o outro, olha, nós precisamos tomar uma providência. Ela falou para ele, olha, precisamos tomar uma providência em relação ao seu pai. Eu estou cansado de ver suco derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta, comida caindo pelo chão. Então tiveram a ideia de colocar uma mesinha no canto da sala. E aí o vovô comia sozinho e fazia a sua bagunça. Como o velho quebrava os pratos, né, 1 ou 2 pratos cada vez que comia, a sua comida era servida numa tigela de madeira. Ele olhava para a família sentada à mesa e ele ali isolado. A sua comida era misturada com lágrimas que ele não podia mais evitar de cair. Quando falavam com ele era só para repreendê-lo. Se deixasse cair um talher ou comida, era exortado.
O menino de 5 anos assistia aquilo tudo em silêncio. Quem tem filho aqui com 5 anos ou já teve sabe que eles são observadores natos. Uma noite antes do jantar, o pai percebeu que o filho estava sentado no chão, quieto, com alguns pedaços de madeira, manuseando tudo aquilo. Aí ele perguntou para a criança: o que você está fazendo? Hein, Rodrigo? E o menino disse: eu estou fazendo 2 tigelas. Para você e para a mamãe, quando eu crescer. E a inocência da criança fez com que ele nem tivesse ideia do que falou, sorriu e continuou. Só que aquele casal, Maria, foi tomado de um impacto tão grande que eles ficaram mudos. Choraram copiosamente. Naquela mesma noite, aquele filho, antes desalmado e agora arrependido, toma o pai pelas mãos e conduz à mesa da família. Família para comer junto. Se suja, limpa. Família é lugar de amor, de carinho, de compreensão, de cuidado. Um garfo pode cair. Um suco pode derramar na toalha. Mas família precisa viver em harmonia. Não pode ter discriminação na família. Família precisa aprender a perdoar. Não pode guardar mágoas. Família tem que investir mais e cobrar menos. Se a gente quer fazer da nossa casa o melhor lugar do mundo. Pastor Oliveira de Araújo, pastor da PIB de Vitória, já falecido, Vitória Espírito Santo, disse: a gente precisa eliminar as tigelas de madeira da nossa casa. E aí, tem tigela de madeira na sua casa? Não literal, não se faça de desentendido. Você entendeu o que eu quis dizer? Tigela de madeira são obstáculos, barreiras que nós mesmos criamos para a gente deixar de viver família, para a gente deixar de amar e de cuidar quem de fato precisa. Abaixa a cabeça, queridão, queridona, ora ao Senhor, clame ao Senhor, pensa no seu pai, manda uma mensagem para ele, diga que você o ama. Para sua mãe, valorize a sua mãe, honra a sua mãe. Você não tem? Honre as pessoas que fizeram parte da sua história e ainda fazem. Não tem mãe? Honre a mãe dos seus filhos. Honre o pai dos seus filhos. Família precisa voltar a ser família. A mesa é para todos, amados. É o lugar mais igualitário do mundo, é a mesa. E tem que continuar assim. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Deus, lance essa palavra direto ao coração do teu povo. Faça isso, Deus. A gente sair daqui certo de que não foi homem que falou aqui, mas foi o próprio Deus, no nome de Jesus. Amém.
e amém.